Eu sou o professor Nelson Pérez da Silva e este é o módulo de número 2 da coletânea de vídeos que estamos desenvolvendo sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Só lembrando aí, o que é BNCC? BNCC é um documento que tem força de lei. Ele foi elaborado pelo Ministério da Educação, mas com o apoio de especialistas da educação de todo o país. Define o conjunto de aprendizagens que são essenciais e que deverão ser desenvolvidas durante toda a educação básica. A BNCC vale para escolas públicas e particulares. Inicialmente, a BNCC define 10 competências que são gerais, mas elas dialogam entre si. Essas competências são classificadas em 3 grupos. 3 são cognitivas, 3 comunicativas e 4 socioemocionais. O objetivo da BNCC é estabelecer normas e diretrizes para a construção assim, de uma sociedade mais justa, mais democrática. Inclusiva, a ideia é desenvolver o aluno em todas as dimensões da sua formação humana, social, intelectual, física e emocional, exercitar a empatia, o diálogo e respeito ao outro, sem preconceito de qualquer natureza. Precisamos entender que a BNCC não foi um documento elaborado assim de forma aleatória. Ele tem um embasamento na legislação, na Constituição Federal, na Lei de Diretriz e Base da Educação e na resolução do Conselho Nacional de Educação, a 02/2017. Precisamos lembrar o seguinte: a Constituição Federal de 1988, ela estabeleceu lá no artigo 205 que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. E ela visa ao pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania e também para a qualificação para o trabalho. E lá no artigo 210, ela diz assim: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, assim, de maneira a assegurar uma formação comum e básica para todos os alunos. Mais tarde, a LDB, no artigo 9º, ela define o seguinte: ela diz que a União deve estabelecer diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E essas diretrizes devem nortear a elaboração de currículos e conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação comum para todos os alunos. E os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, eles devem ter uma base nacional comum e uma parte diversificada. Isso já está estabelecido no artigo 26 da LDB. Mas depois a LDB passou por algumas mudanças e no artigo 35A diz assim: a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagens para o ensino médio, de acordo com diretrizes do Conselho Nacional de Educação. E define também o ensino médio com 4 áreas de conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Mas nessa questão de áreas de conhecimento, a LDB destaca os itinerários formativos, que nós veremos mais para frente, quando estivermos vendo o ensino médio. E para finalizar a questão do embasamento legal da BNCC, a resolução do Conselho Nacional de Educação, a número 2, 2017,
ela institui e orienta a implantação da BNCC, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e modalidades no âmbito da educação básica. Então é o que já dissemos. Na BNCC foram estabelecidos os seus fundamentos pedagógicos. Nesses fundamentos pedagógicos, nós destacamos o seguinte: o foco no desenvolvimento de competências, na educação integral, nas aprendizagens essenciais, na preparação para o pleno exercício da cidadania, na preparação para o mundo do trabalho e na incorporação de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A BNCC, ela propõe um compromisso com a educação integral de todos os alunos. E nessa educação integral implica o seguinte: formar e desenvolver o aluno de forma global, impor um olhar inovador e inclusivo, mostrar o que deve se aprender, para que aprender, e ela estabelece diretrizes também para o professor como ensinar. Prepara o aluno para aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. Ser um aluno participativo, aberto ao novo e proativo. Preparar o aluno para aplicar conhecimentos para resolver problemas. Preparar o aluno para ter autonomia para tomar decisões, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais. Isso enfoca a questão ética. E para finalizar esses compromissos, existe o compromisso de preparar o aluno para o seu projeto de vida, para que o aluno não chegue lá no ensino médio, após conclusão do ensino médio, e não saiba para onde ir, porque isso é muito comum para os adolescentes em geral. O documento que estabelece a BNCC, ele é um documento de 600 páginas, e ele é estruturado da seguinte forma: tem uma parte, são os textos lá introdutórios, depois ele define as competências que são gerais para os alunos desenvolverem ao longo da educação básica. Define também competências específicas para cada área de conhecimento e para cada um dos componentes curriculares. Define ainda direitos de aprendizagens ou habilidades relativas a diversos objetos de conhecimento. Então, nós lembramos o seguinte: nós falávamos em conteúdos. Hoje, objetos do conhecimento é algo semelhante, só que envolve conteúdos, conceitos e procedimentos. Tudo isso está estabelecido na BNCC. E a BNCC é estruturada de modo a explicitar as competências de uma forma bastante clara e em cada etapa da escolaridade da educação básica. E sempre com destaque o seguinte: expressão de direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe com outros profissionais da área da educação. Obrigado pelo seu apoio e aguarde o próximo vídeo que trataremos da educação infantil específica.